Olá a todos, bom dia. Vamos dar continuidade hoje, né? A nossa disciplina de ontem, que foi comunicação, mídia e imagem institucional. Hoje nós estaremos numa plataforma diferente. Nossa aula vai ser à distância. Acredito que todas as disciplinas essa semana vão ser na modalidade à distância, por uma questão técnica apenas, né? E vou tentar também ser o mais pausado possível, como não há interação com a turma, então não tem como estar estendendo tanto assim, mas será uma aula breve, até para que vocês não se cansem tanto, né? Porque uma aula só, a pessoa falando, acaba que sendo muito cansativo para vocês, é diferente da sala de aula, porque você tem uma interação, ou então de uma atividade online, né? Que você tem como estar interagindo, então assim. Vou tentar passar o conteúdo para vocês de uma forma bem leve, bem breve, como a gente vem passando na aula, né, normalmente. Deixa eu reproduzir para vocês aqui o slide. É só um minutinho, viu? Deixa eu ver aqui. Deixa eu verificar aqui se está aparecendo para vocês. Dois segundos, hein, pessoal? E aí, estão conseguindo ver direitinho? Vamos lá, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria da comunicação, a questão dos fundamentos e dos elementos. Deixa eu passar aqui para vocês. Vocês, qualquer coisa, podem tirar dúvida também. Hoje vai ser um pouquinho mais aprofundado, então qualquer coisa vocês podem estar entrando em contato comigo, ou com a xerife, ou com a P3, PM3 da sala, para que a gente possa estar dando continuidade a esse assunto sem nenhum tipo de dificuldade de vocês, certo? Bora lá. Então, quem criou essa teoria da comunicação? Quem criou a teoria da comunicação foi Jacobson. Na verdade, ele foi o pioneiro em propor uma teoria de como funcionaria esse sistema da comunicação. Então, segundo o linguista, o processo comunicativo é composto por 6 componentes estruturais, que realizam 6 respectivas funções. Então, bora ver agora quais seriam esses 6 componentes estruturais, que inclusive a gente já até falou na aula de ontem, alguns deles, a gente deu uma pequena pincelada. Então, quais seriam eles? É o emissor, e aí ele passa uma mensagem, ele codifica uma informação, codificação da mensagem. Nós temos o canal, que é o meio que ele utiliza para estar enviando essa mensagem. Tem a decodificação da mensagem, que é através dessa decodificação que vai se chegar ao receptor a informação que quer ser passada. Vocês podem ver aí que nesse slide vocês estão vendo que tem o ruído da comunicação, tanto na codificação quanto na decodificação. Então, nesses dois momentos, é crucial que a gente observe bem se não está havendo nenhum tipo de desentendimento, de algum mal entendido em relação ao que você está querendo passar. Dessa forma, o que é que nós temos? Nós temos todos esses elementos: a emissão, o canal, a mensagem que você quer passar, a recepção e também, muito importante, é a retroalimentação, ou seja, o feedback, que é quando o receptor
vai passar a sinalização de que, ok, a mensagem foi recebida, a mensagem recebida foi essa. E você, ok, era isso mesmo que eu queria passar. Ou então, não, ele vai dizer o quê? Ó, não entendi, houve algum tipo de ruído no envio dessa mensagem, e, portanto, eu preciso que seja enviada novamente, ou que você me corrija em relação à informação que está sendo passada. Então, essa teoria foi a teoria criada por Jacobson. Essa teoria ela foi criada nos anos 50 e influenciou também muitos estudos sobre comunicação nas décadas que se seguiram. O processo de comunicação, ele ocorre quando o emissor, ou seja, o codificador, ele emite uma mensagem, um sinal, ao receptor, o decodificador, através de um canal ou de um meio. Então, o receptor ele vai receber e ele vai interpretar, decodificar a mensagem que pode ter chegado a ele com algum tipo de barreira, como eu falei a vocês. Algum ruído, algum bloqueio, alguma filtragem. E aí, então, é que ele dá início à questão do feedback, complementando, então, o processo de comunicação. Para vocês verem, é um ciclo. Então, você envia, você codifica, você utiliza um canal, você recebe, você decodifica e você passa um feedback. Então, essa é uma constante. A comunicação, ela está o tempo todo numa constante. Então, ela não para o tempo todo. É enviando e recebendo informação. Então, por isso a importância de você ter muito cuidado com a questão dos ruídos, com a questão do mal entendido, de ser bem claro, de ser bem expressivo, quando você quer transmitir algum tipo de mensagem. Tá aqui, os elementos da comunicação que eu falei. O emissor, que é o locutor, o falante, o escritor, porque eu já falei também ontem na aula, que a comunicação ela não se dá apenas de forma verbal, ela é muito verbal, assim, no dia a dia, mas ela não representa a totalidade da forma que você pode se comunicar. Então, tá aí, ela pode ser por palavra falada, pode ser por textos, né, a palavra escrita, através de gestos, de sinais, que foi o que eu falei, por exemplo, o pessoal que utiliza muito Libras, eles utilizam muitos gestos, eles utilizam muita expressão facial, os sinais, os sons comunicam, as cores comunicam. Não sei se vocês já ouviram falar que, por exemplo, quando você vai abrir uma empresa, dependendo do seu ramo, no ramo que você queira atuar, existem as cores adequadas para aquilo. Por exemplo, as empresas que têm como foco a venda de alimentos, a parte alimentícia, eles utilizam muito a cor vermelha e amarela, porque são cores que induzem o consumidor a ter aquele produto. Então, assim, as cores, elas também comunicam. Os desenhos, tudo isso é canal, é código, entendeu? E aí o receptor, que é o interlocutor, ou o leitor, ou o ouvinte, ele vai realmente decodificar essa mensagem. E o que o emissor vai passar são ideias, são sentimentos, são conceitos. Tudo isso pode ser passado através desse canal. Os ruídos na comunicação. Então, os ruídos, eles são qualquer tipo de falha, de interferência, que prejudica ou distorce a mensagem, fazendo com que o receptor receba um recado diferente do que o emissor quis passar. Então, comunicar-se de forma efetiva é uma tarefa extremamente complicada. A gente já falou também sobre isso. Que às vezes tem pessoas que se dizem bons comunicadores, mas que na verdade têm uma extrema dificuldade de passar o que ela realmente quer passar. E às vezes você até sabe o que você quer transmitir, mas você não utiliza o meio adequado ou não utiliza do elemento da comunicação adequado para transmitir aquela mensagem. E acaba ou não sendo compreendido, ou então sendo compreendido de uma maneira diferente da que você realmente queria passar. Então, comunicar-se de maneira efetiva é uma tarefa muito difícil, principalmente dentro de uma empresa ou de uma corporação, como é no nosso caso, porque há diversos fatores que podem causar ruídos. E você sabe, né, que um pequeno mal-entendido traz grandes prejuízos para as instituições. Lembram do vídeo, né, do coronel, do general? Pois é. Então, ali ele quis transmitir uma mensagem, mas foi de uma forma tão agressiva, de uma forma que realmente ele
não teve assim o autocontrole, que ele acabou transmitindo uma outra imagem. Ele poderia ter falado tudo o que ele falou, mas de uma outra forma. Só que, logicamente, como a gente conversou, né? Era uma outra realidade, era uma outra situação, era um outro cenário político. Então, assim, a gente entende que naquele cenário talvez não tivesse o conhecimento técnico que se tem hoje. Então, mas a gente consegue identificar ali várias situações, coisas que ele poderia ter deixado de fazer, ou formas que ele poderia ter falado, e que não trariam prejuízo para a instituição. Então, são esses ruídos que a gente tenta evitar quando a gente fala de comunicação dentro da nossa instituição. E aí, você analisando todos esses elementos, e aí, quais vocês acreditam que seriam mais importantes no ato de comunicar? Pensem aí um pouquinho. Seria o ruído, seria o emissor, seria o canal, seria a mensagem? O que é que vocês acham? Pensem aí um pouquinho. Então, quando a gente fala desses elementos, a gente entende que todos são importantes. De toda forma, todos, porque sem um, o outro não existe. Só que tem um deles que é extremamente importante no ato de comunicar. E eu acredito que muitos de vocês falaram na mensagem. A mensagem é sim importante. Mas mais importante do que a mensagem, eu vou dizer a vocês, é o feedback. Exatamente. É o retorno que você tem da sua mensagem. Vamos ver agora a definição de feedback quando se fala no dicionário, essa definição dele. O feedback é um substantivo masculino. É uma reação a um estímulo, um efeito retroativo. Aí o 2, que é o nosso principal foco, o nosso alvo, é a informação que o emissor obtém da reação do receptor à sua mensagem e que serve para avaliar os resultados da transmissão. Então, exatamente esse feedback é o que vai dizer se você teve ou não efetividade na sua transmissão de mensagem. Ele é extremamente importante. Então, porque não adianta somente você enviar mensagem. Você pode enviar 1000 informações. Se você não tem a certeza de que ela, primeiro, está chegando, segundo, que está chegando da maneira correta, então é muito complicado, entendeu? Então, o mais importante no processo de comunicação, sobretudo o organizacional, é ter o feedback. Ou seja, a certeza da perfeita compreensão por parte do receptor da mensagem pretendida pelo emissor. A mensagem, para garantir eficiência, ela precisa ser clara e objetiva. Então, você precisa ter uma mensagem eficiente, uma mensagem clara, uma mensagem objetiva, para que evite ao máximo esses ruídos na comunicação e que a mensagem ou seja perdida no meio, nesse meio, ou então que ela chegue de maneira distorcida. Aí a gente parte agora para a questão da comunicação organizacional. A comunicação organizacional é toda e qualquer ação, atividade, estratégia, produto e processo tomados pela empresa ou entidade para reforçar a sua imagem junto a todos os seus públicos de interesse: consumidores, colaboradores, políticos, empresários, acionistas ou mesmo perante a opinião pública. E aí, na Polícia Militar de Alagoas, como é que seria essa cultura organizacional? Então, projetar e preservar a imagem da Polícia Militar de Alagoas tornando-a forte institucionalmente perante seu público de interesse, seja ele interno, seja ele externo. Então, isso pode ser feito através da credibilidade e da transparência no trato de informações sobre os temas de seu interesse, garantindo assim o reconhecimento e respeito da sociedade e da instituição. Então, é isso que nós objetivamos. Na comunicação da polícia, nós queremos justamente fortalecer essa imagem da polícia perante o público. E olha que ao longo desses 190 anos, muita coisa se passou. E cada dia que passa, ela vem se fortalecendo mais e mais. Em alguns momentos você vê que tem uma crise ou outra de imagem, mas que com a boa estratégia, com a boa montagem de comunicação organizacional, você percebe que
esses ruídos, essas crises que possam existir, elas são disseminadas, elas são contornadas. Então, assim, esse é o nosso maior objetivo dentro da Polícia Militar de Alagoas em termos de comunicação. E quais são os tipos de comunicação organizacional? Nós temos a institucional, a estratégica, a administrativa, a política e a mediadora. E aí a gente entra um pouco na questão da comunicação institucional, né? A comunicação institucional, ela tem o intuito de melhorar a imagem da empresa perante a sociedade, os consumidores e os investidores. Ela é a responsável, por meio da gestão estratégica de relações públicas, pela construção de uma imagem e da identidade corporativa de uma organização. Então, para que isso aconteça, além das relações públicas, são necessárias ações de assessoria de imprensa, marketing social, cultural, entre outros. Então, a comunicação institucional, ela não é feita apenas por um ramo, ela é feita por vários conjuntos, várias pessoas envolvidas, entendeu? Que planejam justamente essa estratégia, visualizam, elas tendem a fortificar essa questão da visão, da missão, a imagem institucional em si, né? Ela auxilia a empresa a consolidar não só a sua missão, visão e valores, mas também a sua personalidade, seus projetos, suas ações e os resultados para um determinado público ou uma sociedade em geral. Então, assim, além dela ratificar essa questão da missão, da visão dos valores, ele tende a mostrar realmente quais são os resultados daquela instituição para a sociedade, né? O porquê ela é tão positiva para a sociedade. Aí vamos a alguns exemplos de comunicação organizacional. Quando você vê essa imagem aí, vocês de cara já identificam várias marcas dessas, não é verdade? A gente tem aí a Pepsi, Mozilla, Chevrolet, Nike, várias dessas são identificadas. E isso ocorreu justamente porque houve um fortalecimento dessa imagem institucional. Então, é uma excelente gestão de marca, um constante fortalecimento no relacionamento com o público. Eles estão a todo tempo tentando ali mostrar ao público por que eles são importantes, por que eles são os melhores naquilo que faz, né? É o uso das mais diversas ferramentas de comunicação e marketing. É foco na missão e os valores da marca e o principal, os resultados. Eles estão sempre se atentando a isso para que cada vez mais a cultura e a comunicação organizacional deles seja de melhor eficiência, né? Seja de excelência. Aí eu vou mostrar agora para vocês um vídeo. É o vídeo institucional da PM, né? Eu não sei se vocês já tiveram acesso a ele no caso, mas vamos passar aqui para vocês entenderem um pouquinho o que seria um exemplo de comunicação institucional, certo? Vou deixar aqui um pouquinho só para mim, mas vocês podem aumentar aí se quiser. Somos mais de 7.000 homens e mulheres. Estamos presentes em todos os municípios alagoanos. Somos a guarda da nossa gente, sentinelas de uma terra abençoada. Movidos pelo amor aos nossos ideais, pela força de um sonho de justiça e paz. Somos persistentes, obstinados, resilientes, dedicados à missão de servir e proteger. Estamos nas ruas, nas escolas, nas praças, nas praias, nas lagoas, nas florestas, no céu, nas estradas, no agreste, na caatinga, no sertão, nas comunidades mais inacessíveis, 24 horas por dia, todos os dias, desde sempre e para sempre. Estamos na memória da nossa gente, na história do estado mais belo da federação. Somos cavaleiros e amazonas, somos técnicos, especialistas, somos instrutores, artistas, somos humanos, somos heróis, dedicados à nossa juventude, às nossas vidas, a um compromisso de dever maior. Deixamos diariamente nossas casas, nossos entes queridos, para garantir a segurança dos lares de todos os cidadãos.
Somos uma família, irmãos com a mesma farda. Juntos formamos uma patrulha, uma unidade, uma corporação. Somos apaixonados pela nossa profissão, orgulhosos da nossa função. Somos vencedores. Somos essenciais, indispensáveis, insubstituíveis. Estamos sempre prontos, não importam as circunstâncias. Somos os eternos guardiões da nação. Nosso ofício é sagrado e é vivido com glória, com honra, com absoluta moral e vibração. Do Estado, nós somos a base, o garbo, a disciplina, a excelência, a fundação. Lutamos todos os dias, honrando aqueles que doaram suas vidas nessa missão. Nós somos da pátria a guarda, fiéis soldados por ela amados. E nas cores da nossa farda rebrilha a glória e refulge a vitória. Somos todos soldados leais. Vocês viram aí no final também que passou o slogan, né? Não sei se vocês já tinham observado ou se vocês já tinham visto até mesmo na, como é que se diz? No próprio Instagram da polícia, se vocês entrarem lá, tem um slogan: sua segurança é a nossa missão. Então é esse fortalecimento nesse slogan, nesse brasão, na questão do quão antiga a polícia é. Então tudo isso é fortalecimento de imagem, é você pegar esses pontos positivos e tentar sempre estar fortalecendo na mente do público, né? Não deixar que isso morra. Depois eu vou tentar passar esse vídeo para vocês também presencial, porque eu não sei se todo mundo vai ter como acessar aqui essa aula, então eu vou tentar passar para vocês, porque é muito interessante, assim, essa questão da comunicação institucional nesse vídeo, porque ele aborda as diversas áreas que a PM atua, né? Desde a questão de prevenção, ali com o PROERD, o próprio trabalho da Patrulha Maria da Penha é muito interessante também, que é um trabalho tanto preventivo quanto de proteção realmente à mulher vítima, né? E também tem a parte ostensiva, né? A parte mais operacional, digamos assim. Então é bem interessante. Depois eu vou tentar passar para vocês lá presencialmente mesmo. E a gente entra agora também na parte de comunicação estratégica, que não deixa de ser também um pouco de comunicação institucional, né? Os dois, eles meio que se entrelaçam ali, né? A comunicação estratégica, ela tenta assessorar os dirigentes, identificando problemas e oportunidades relacionados com a comunicação e a imagem institucional da organização no ambiente social, avaliando como o comportamento dos públicos e da opinião pública pode afetar os negócios e a própria vida na organização. Então, ela faz essa análise, vamos dizer assim, de mercado, como é que a instituição está sendo vista, né? E que estratégias eles vão adotar, que meios eles vão adotar para que um possível problema ele possa ser solucionado através dessas mídias, através da comunicação estratégica, né? O que é que eu vou utilizar, né? Qual é o tipo de marketing? É muito ligado ao marketing isso, né? A comunicação estratégica, ela pode ser definida como um conjunto de processos criados para tornar a comunicação mais eficiente em diferentes canais, o que eu acabei de falar para vocês. Ele vai identificar e ele vai buscar qual é o melhor canal para atingir o público e para os diferentes públicos, né? Os 3 pilares da comunicação estratégica, que justamente eles são determinantes na hora de selecionar as ferramentas e abordagens corretas, né? São os 3: o que, o como e o quem. O que é o que trata a mensagem e determina qual é o tipo de informação que vai ser transmitida a esse público, né? O que é que eu quero transmitir para esse público? O que é que eu vou transmitir a eles, né? Como eu vou transmitir essa mensagem? Qual é o canal de comunicação que eu vou utilizar? Então, ele vem esclarecer essa parte de como vai ser utilizado. E tudo isso é definido por uma equipe, não é uma pessoa que define.
É uma equipe de marketing junto com relações públicas, junto com o jornalismo, porque todos eles meio que se entrelaçam, né? Eles são dinâmicos, eles estão ali sempre trabalhando em conjunto. Um não trabalha sozinho, né? Sem o outro. Eles estão sempre trabalhando juntos e nessa questão da comunicação estratégica não é diferente. Quem? Aqui é quando eles definem a quem vai ser destinado aquela ação, aquela comunicação estratégica, né? Se seria, no caso, o público interno, o público externo, que tipo de público externo está sendo direcionado? E o público interno? Que tipo de público interno? São o que as perfens? São os militares do sexo masculino? Ou são todos, entendeu? Tem essa questão também, né? Até no público interno, a quem ele é destinado, né? A comunicação administrativa. Como função administrativa, as relações públicas, por meio de suas atividades específicas, visam atingir toda a organização, fazendo as articulações necessárias para maior interação entre setores, grupos e subgrupos. Para exemplificar melhor, eu vou trazer para vocês aqui uma, uma. Deixa eu ver aqui. Certo. Esse exemplo aqui é um exemplo de comunicação administrativa. Por quê? Porque ela é uma comunicação totalmente voltada para o público interno, né? De que adianta eu fazer esse tipo de publicação aí para uma pessoa que não é militar? O que é que ele trata? É que a diretoria de saúde, juntamente com a Uncisal, ele está dando aos militares e aos dependentes os exames abaixo, a partir de tal data, com marcação. Então, assim, é algo que realmente só é interessante para o público interno e, no máximo, para um familiar, entendeu? Não é algo que tem que ser divulgado amplamente na mídia, entendeu? Não é algo que interessa a mídia no geral, entendeu? É algo realmente institucional que fortalece essa relação entre o público a questão do público interno junto com a instituição, mas que só diz respeito a ser divulgado dentro da instituição, certo? Isso foi uma parceria, é bem recente, isso eu acho que ainda está valendo, se por acaso algum dos senhores precisarem. Comunicação política. Ela visa o quê? A gerenciar problemas de relacionamentos internos e externos, surgidos ou provocados pelo comportamento de determinados públicos e ou por certas decisões das organizações. E é no âmbito do poder micro e macro que isto tudo ocorre. Aí a gente tem um exemplo desse tipo de comunicação, né? Foi uma nota que foi publicada na PM, né? No Instagram da PM oficial. Então, o que é que ele tratava? O Comando Geral da Polícia Militar de Alagoas informa que, obedecendo os devidos trâmites, já deu encaminhamento aos processos referentes às verbas de uniforme e alimentação, força-tarefa. Atualmente, as demandas da corporação estão sob análise da Procuradoria-Geral do Estado, PGE. O Comando Geral reforça que segue constantemente diálogo com as associações militares e que mantém as portas abertas para que as demandas da tropa sejam conduzidas sempre pautadas na ordem e na legalidade. Então, o que foi que aconteceu aí? Houve um burburinho de que não estava sendo pago a questão das verbas de uniforme, assim, já estava um certo tempo de atraso, a verba de alimentação, os valores de força-tarefa. Então, para gerenciar essa situação, eles soltaram essa nota. Então, isso se encaixa perfeitamente na comunicação política, que é para o público interno, para que seja disseminado qualquer tipo de ruído, qualquer tipo de dificuldade na comunicação interna. Então, continua sendo apenas para o público interno. Em alguns casos raros, pode ser que tenha alguma coisa para o público externo, mas a princípio é o público interno. Comunicação mediadora. Não se trata, no caso da função mediadora, mas é simplesmente de informar, prestar informações, mas é de praticar a comunicação no seu verdadeiro sentido etimológico. Isto é, comunicar significa tornar comum, estabelecer comunhão, participar da comunidade através de intercâmbio de informações. E aí eu vou trazer para vocês agora um último exemplo, que é da comunicação mediadora, que são as ações rotineiras. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui também foi postado no Instagram da Primal.
foi uma noite de eventos na capital, onde as guarnições do BPTran, as guarnições do BPRP, do BPGD, elas estiveram reunidas para fazer diversas ações, entendeu? Em relação ao São João. Isso aqui foi no começo do mês. Então, observem que lá no final da postagem tem lá, sua segurança, nossa missão. Então, vocês vão ver isso por muito tempo. Sempre que a gente está postando algum tipo de informação, a gente está sempre reforçando o slogan da PM, sua segurança, nossa missão. Também aqui um print do site da PM, né, acessado pelo telefone, né, e que fala também algumas coisas, a solenidade de transmissão de cargos e comandos da PM, do comandante-geral participando da operação integrada na região metropolitana de Maceió. Então, todos esses são exemplos justamente dessa comunicação mediadora, que vem justamente participar da comunidade através do intercâmbio de informações, né? É comunicar, é tornar comum, certo? Então, a gente encerra por aqui hoje, certo? Como eu disse a vocês, não vai ser uma coisa, não tem como ser uma aula muito extensa, até para que vocês não se cansem. O conteúdo não é prejudicado, porque existe a diferença entre você dar uma aula em AD e você dar uma aula presencial, onde tem toda a interação. Mas, de toda forma, continua à disposição dos senhores. Se ficou tudo compreendido, se não ficou algo claro, vocês podem perguntar. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem saber de qualquer coisa, vocês podem estar entrando em contato, como eu já falei anteriormente, certo? Então, a gente encerra por aqui a aula de hoje. E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, certo? Até mais.